Boa noite, graça e paz, igreja. Hoje nós estamos aqui para a noite viver e reviver. Eu, particularmente, estou muito alegre porque eu tenho certeza que será momentos maravilhosos, inesquecíveis de louvor, adoração e gratidão ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Nós temos vivido períodos de distanciamento das pessoas que nós amamos. Mas Deus já sabia que isso iria acontecer e por isso nos concedeu novas formas de sermos igreja. Mesmo à distância, Deus nos mostrou que é possível sermos igreja à distância. Lá em 29/2, quando nós iniciamos esse grupo, nós tínhamos muitos projetos, o calendário estava pronto. E de lá para cá, nós não tivemos um só encontro presencial. Mas Deus mudou o calendário. Ele teve essa liberdade, porque Ele é soberano. E nós fizemos um planejamento, mas o Senhor permitiu que fosse feito de outra forma. E mesmo assim, nós temos que dar louvor e gratidão ao Senhor, porque tudo que Ele faz é perfeito. E Deus foi surpreendido com isso, com a pandemia? Obviamente que não. Nós sim fomos surpreendidos, mas Ele não. E Ele então nos mostrou que é possível fazermos outras coisas. No início, quando nós iniciamos o grupo do WhatsApp para os idosos, nós achamos que provavelmente não seria viável. Mas Deus nos mostrou que não existe idade para aprendermos coisas novas. É interessante, irmãos, que desde que abrimos o grupo, nenhum idoso saiu. E é motivo de louvor e gratidão, porque eles têm perseverado, continuam ativos ali no nosso grupo. E então nós temos visto que vale a pena investir nos nossos idosos. Então nós pensamos que seria muito agradável fazermos algumas coisas novas que eles pudessem acompanhar e se alegrar. Eu falo eles, mas eu também faço parte do grupo, né? Então é nós podermos nos alegrarmos. Então nós pensamos, a equipe Viver e Reviver, pensamos em fazer um culto diferenciado, uma programação diferenciada, vamos dizer assim, uma programação diferenciada. E aí pensa daqui, pensa de lá, então nós chegamos finalmente, estamos às portas do mês de outubro. E dia 1º de outubro nós comemoramos o Dia Internacional do Idoso. Esse dia foi instituído em 1991 pela ONU, a Organização das Nações Unidas. Então nós quisemos fazer algo diferente. E aí nós pensamos e convidamos uma família para nos trazer alguns louvores antigos. E essa família é uma família, assim, muito abençoada. É uma família que tem muitos dons, muitos talentos. E uma família que a IEB ama e que temos muito orgulho de termos esses irmãos na nossa igreja. Então, sabe aquele desenho dos Incríveis, que o menininho cai para trás assim no sofá e fala assim: eu amo essa família. Eu amo essa família. É assim que a IEB fala. Que família é essa, vocês sabem? Fala aí que família é essa que eu quero ver se vocês estão sabendo. É isso mesmo, essa família mesmo. Família Rocha. Nós vamos ter a participação da Deise, o Rodrigo, a Suzy e o Davi. A Suzy e o Davi não fazem mais parte da nossa igreja no papel,
mas eles estão entranhados assim em nós. Eles entranhados em nós e nós e Hebe entranhados nele. Então nós estamos muito alegres com a participação deles, temos certeza que vai ser um momento muito agradável e que nós vamos ser realmente abençoados. Vamos viver intensamente essa noite e reviver louvores que cantamos tantas vezes juntos, com aquela comunhão, com aquela alegria. Cantem bem alto aí em suas casas, vamos nos conectar uns com os outros e certamente nos conectaremos com o nosso glorioso Deus. É com vocês, Rocha. Solta a música aí. Bom, gente, e aí? Estamos aqui, né, reunidos Agora na minha são, casa. que horas são? Agora são 10h10 da noite 10. do dia 25 de setembro. Estamos aqui na minha casa, na sala, preparando esse momento de adoração para esse culto tão especial que vocês estão participando agora, em comemoração ao Dia do Idoso, dia 30 de setembro, né? Hoje, para vocês, já é 30 de setembro. E nós separamos algumas canções muito especiais. Nesse momento, nós vamos começar cantando aquele cântico que a gente sempre cantava no início. Lembrei do silêncio, sabia? Do silêncio, seu silêncio. Em um Era assim mesmo, seu Rocha. Aquela muvuca na Iberese, né? Aí o seu Rocha. Começa o início do culto. Seu Rocha. Silêncio. A regência dele era assim. É, martelo, né? Nenhum cochichar, atentas palavras que estão a pregar. Silêncio, silêncio. O baixo nunca acertava. Nenhum cochichar. Aí a igreja ficava um silêncio na hora. Era um prelúdio. O seu Rocha fazia isso sempre quando eu estava no grupo. Ele falava o hino do silêncio. E o coral sentava lá na frente, né? Lá onde hoje fica a bateria e tal. Tinha os bancos lá e o coral. Os bancos atravessados lá na plataforma. E ficava lá do começo ao fim. Onde hoje é o predinho do fundo lá, né? É, exatamente. Atrás do batistério. Porque não existia o batistério ainda. Não existe o batistério. Então vamos nessa noite feliz? Então vamos cantar nesta noite feliz? Santo lugar. Neste santo lugar. Esta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei
Satisfação é ter a Cristo, não há menor. Prazer já visto, som de Jesus. Agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é não ter medo, pois Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei um segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois o Jesus virá bem cedo, hoje em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Mais uma vez. Satisfação sem fim. Sabe o que me faz lembrar esse cântico? Quando nós tínhamos os intercâmbios na igreja. Sempre alugávamos um ônibus, né? A juventude toda e as E era crianças, todo né? sábado. Todo sábado Era. tinha. Era todo sábado. Lembro do Parque Bristol, não sei porquê, mas eu sempre lembro do Parque Bristol. E eu me lembro da igreja de Piraporinha, presbiteriana de Piraporinha, que a gente fez intercâmbio lá. Campo Limpo, a gente já foi em tudo. E a gente foi de ônibus e voltou de ônibus em Piraporinha umas 11 da noite, sei lá. Pois é. Mas não podia faltar satisfação dentro do ônibus. Não podia Não, faltar. sempre cantar. Sempre Sempre. cantava. Né? Era muito bom, esse cântico é muito bonito. Mas tinha um cântico que Francisco sempre cantava nos cultos da mocidade. Tava nas paradas de sucesso todo domingo. E a Edna pedia para cantar, ela gostava muito desse cântico, que era o Não Sei Como Explicar Tanta Alegria. Um cântico curtinho, mas era um cântico meio que oficial da mocidade. E era assim, ó. Vamos lá, cante conosco. Ver se eu consigo acompanhar vocês. Não sei como explicar tanta alegria. Eu encontrei, vou transmitir as boas novas. O nome dele é tão pequeno, mas vale pelo mundo inteiro. Eu gosto do pequeno nome Jesus. Não sei como explicar tanta alegria. Eu encontrei, vou transmitir as boas novas. O nome dele é tão pequeno, mas vale pelo mundo inteiro. Eu gosto do pequeno nome Jesus. Jesus. Boa! Essa é pra você, hein, Francisco? Essas boas. E também a gente tinha, né, um conjunto aí que fazia muito sucesso. A gente tentava imitar o Som Maior e o nosso conjunto se chamava Só em Cristo. Nós cantávamos músicas do Som Maior, músicas dos Vencedores por Cristo, do Grupo Logos, Grupo Elo. E a gente agora vai cantar uma do Som Maior, que muita gente pedia pra gente cantar esse cântico e a gente cantava quase todos os domingos, Os Galhos Secos. Vamos lá. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar
moço? Fique bem claro aqui que eu errei aqui o final. Como que era esse final? E o próximo que nós vamos cantar aí, para comemorar esse Dia do Idoso, é uma canção que também estava sempre nas paradas de sucesso. Sempre que nós cantávamos, metade da igreja chorava, inclusive minha mãe. Essa aí é para você, hein, mãe? Mãe Zulmira, você pedia sempre para cantarmos essa canção, Liberou. E eu tocava flauta na época, hein? Vamos lá.
porque no fim nós somos infelizes. E com Cristo é uma nova vida. A cada dia, apesar dos problemas, das dificuldades, de tudo que passamos, mas Ele sempre está ali, ó, vou te levantar, meu querido, vou te levantar, porque você é meu filho, você é meu, comprei, você é resgatado. Então, essa segurança que nos dá, que nos traz toda essa felicidade. Mesmo em momentos tristes, porque passamos, a gente tem as nossas dificuldades, nossos problemas. Mas a paz que existe aqui dentro, essa, ninguém tira. Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo vai bem. Oi, como que é? Esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma, é porque olha o meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor. Não me guio por vistas, alegre eu sou. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, olhe seu amor. Não me guio por vistas, alegre eu sou. Este gozo que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Este gozo que eu sinto em minha alma, é porque eu olho ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor, olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor, olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. E ainda que os montes não floresçam e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem no mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, olhe seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, olhe seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Glória, oh glória, aleluia, 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 glória ao meu Senhor. Oh glória, aleluia, 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 glória ao meu Senhor. Oh, não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, olhe seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, olhe seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Sabe que você lembrou, Rodrigo, aquele cântico Calmo, Sereno e Tranquilo? Nossa! Bora Do cantar. Grupo Elo. Como a gente cantava. E eu me lembro de uma vez, nos cultos nos lares que a gente tinha de terça-feira, né? Cada terça numa casa diferente. E numa terça-feira nós estávamos na casa da... Como é o nome daquela... Meu Deus, agora Onde era? Onde era? Perto da Ourense, da Wanda. Eu lembro que... Ah, da Julieta. Julieta, na casa da Julieta. Isso. E a Wanda, que era menina, né, mensageira do rei, né, estava ali na sala e a gente começou o Isaac tocando violão e
O Tião estava lá também, era vivo ainda, muita gente no culto, a casa não cabia de tanta gente, né? Sempre lotava e as pessoas ficavam do lado de fora. E o Isaac começou a tocar e nós cantamos esse cântico, vamos celebrar. Eu acho que é em ré. Tá em ré? Vamos lá. É assim, ó. Sereno e tranquilo, sinto descanso. Isso mesmo. É isso mesmo. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Verdade. Esse é pra você, hein, Delmira? A mãe do Isaac, que tocava essa música pra nós. E agora, pra gente encerrar esse momento tão especial, eu espero que esse momento que nós fizemos aqui, assim, num momento tão descontraído, né? Tão familiar, como se estivesse mesmo dentro da sua sala aí. Eu espero que tenha abençoado a sua vida, que você tenha se lembrado, recordado daqueles momentos bons que nós vivemos e que estas canções marcaram a minha e a sua vida, a nossa história, a história da Igreja Batista Ebenezer. E hoje nós sabemos que muitas canções de hoje marcarão também a vida dos nossos filhos e netos. Mas nós queremos encerrar esse momento especial, sabe, cunhada? Com um hino do cantor cristão, que é o hino favorito aí, né, de muitas pessoas, que é o hino Em Jesus Amigo Temos. O Conjunto Só em Cristo também cantava esse hino. E a gente tinha uma solista, então agora nós vamos dedicar a você, Maridalva, que fazia o solo desta canção. E
com a sua sainha justa, né? Acima do joelho, seu salto alto, sempre bem arrumada, elegante. Fazia essa canção e o Conjunto Só em Cristo cantava depois na terceira estrofe e você fazia um arranjo que eu agora vou tentar te imitar, ok? Então vamos cantar juntos. Mais devagar, tá? Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Cristo em oração. Temos liras e pesares e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, tu estendes-nos a Cristo, estende-nos a luz, é sempre a nossa voz, é sempre a nossa força, refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Cristo é nosso em oração. Seus braços nos apoiam, seus braços nos apoiam, nos dá consolação. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. E receba a nossa homenagem nesta noite, que foi Parabéns. feita com muito amor e carinho de nós, filhos, netos, né, desta geração. Parabéns a todos os idosos da nossa igreja. Amém. Um dia a gente chega lá, se Deus quiser. Vocês merecem toda a homenagem, todo o nosso amor e carinho. Fiquem com Deus. Beijo. Maravilha! Eu não sei como foi para vocês, mas para mim aqui foi muita emoção. Nós ficamos de pé, nós cantamos, que tremendo! Gente, eu pude reviver o tempo que eu cheguei na Ebenezer. Antigamente a gente falava Ebenezer, hoje nós estamos sintetizando e falando IEB. Mas como foi maravilhoso ouvir esses louvores. E eu pude estar pensando e relembrando como nós tivemos essa oportunidade de estarmos juntos, louvando, bendizendo o nome do Senhor. E foi um tempo que nós jamais imaginávamos que
o que está acontecendo hoje aconteceria. Mas deixa para lá, o importante é que nós podemos louvar e agradecer o nome do Senhor. E essa noite eu acho que deveria ser uma vigília. Tinha que ser uma vigília, porque tem muita coisa para a gente apresentar. E agora eu queria compartilhar com vocês algo que tem nos deixado muito alegre, que é o logo do Grupo Viver e Reviver. Nós vamos ter um logo agora. Nós recebemos várias sugestões e dessas sugestões nós selecionamos 2 e colocamos no grupo da equipe. E a equipe votou nessa imagem aí que a gente vai ver. Vamos dar uma olhadinha e depois a gente conversa? Que lindo! Uma árvore. A árvore por si só já diz tudo. Mas nós temos um motivo por ter escolhido a árvore. A Rebeca escreveu um texto que nós achamos maravilhoso e eu vou estar lendo para os irmãos. Diz assim: escolhemos a árvore como símbolo do Ministério Viver e Reviver pelo fato de suas fases serem de certa forma parecida com as circunstâncias que nos envolvem. Das sementes, a árvore brota, dando início ao seu ciclo de vida. E ao mesmo tempo que vai criando raízes na terra, de onde retira seu sustento, ascende às alturas, de onde obtém a luz necessária à sua existência. Ramificando e florescendo, a árvore vai cumprindo seu ciclo, dando frutos e contribuindo para que outros seres também cumpram seus ciclos, finalidades e propósitos. Todos nós somos criados por Deus e chegamos a esta terra que nos fornece o mantimento e onde também criamos raízes. Mas a razão fundamental da nossa existência vem do alto, vem de Deus, que é a luz para o nosso caminho e quem nos faz compreender nosso propósito de vida, dar frutos para louvor da sua glória e ser bênção para o mundo por todos os dias de nossas vidas. Esse é o tema do nosso ministério: viver para a glória de Deus e fazer reviver as nossas vidas e a quem nos cerca, por meio do testemunho das grandes bênçãos que Ele, por sua graça, derramou e ainda derrama sobre nós. É maravilhoso esse texto e nós temos esse propósito de criarmos raízes e frutificarmos. Então, a partir de hoje, nós, em todas as atividades do Ministério Viver e Reviver, você vai ver esse símbolo. Quando vocês virem essa arvorezinha, você já sabe que é o símbolo do Ministério Viver e Reviver. Chegou mais um momento muito importante para nós como igreja, o momento da palavra. Nós convidamos a Alice Feliciano, a mãe da Aline Feliciano, e elas estiveram por um curto período na nossa igreja, mas a presença delas foi tão marcante porque elas são mulheres apaixonadas por Jesus e, obviamente, não poderiam passar despercebidas. Então nós ficamos muito alegres em fazer o contato com a Alice e ela aceitou imediatamente, se disse também que ficou muito honrada com o convite e que a IEB também foi uma presença muito marcante em suas vidas. Então, Alice, fique à vontade, fale aquilo que o Senhor colocou no seu coração, tá bom? Manda o recado de Deus aí para nós, Alice. Boa noite, igreja. Que alegria poder estar com vocês neste momento. Meu coração fica emocionado de poder desfrutar e estar em comunhão com essa igreja amada, a IEB, a igreja do nosso coração. Nesse momento nós vamos adorar juntos, cantar uma canção ao Senhor e eu convido a você a adorar conosco.
Carol Machado e Aline vão nos ministrar. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Seja entronizado, Senhor. Toma o teu lugar. Que teu Espírito seja liberado agora com poder sobre esta palavra, trazendo a nós a revelação além da letra. Seja glorificado o teu nome, seja entronizado em nome de Jesus. Amém. Obrigada, meninas. Nós vamos pensar um pouquinho nessa noite sobre Hebreus 11, sobre a galeria da fé, a galeria dos homens e mulheres que marcaram as suas histórias. E quando o Senhor começou a me falar um pouquinho sobre essa palavra, e eu me debrucei nesse texto de Hebreus 11, eu comecei a questionar o que é herói. Nós vivemos uma época de falar muito de heróis, né? Nós vimos os heróis da Marvel, os heróis que estão por aí, e todo herói se torna herói quando ele faz um ato ou um feito, ou ele resolve um grande problema. Mas quando eu me deparo com os heróis de Deus, com heróis da palavra, eu comecei a perceber que essas pessoas descritas como heróis em Hebreus 11, são pessoas que só tinham uma coisa em comum. Eram pessoas como eu e você, homens e mulheres, mas eles tinham algo em comum.
e o que destacava e o que levava eles a ter notoriedade era o fato de eles terem algo que marcava a história deles. Todos eles, todos que fizeram grandes feitos, eram movidos pela fé que tinham no seu Deus. E eu comecei a me perguntar o que mais foi arrancado de nós nesta pandemia. Sabe, o oposto da fé é o medo. E durante toda essa pandemia, esse momento que nós temos vivido, nós temos abandonado a fé para viver o medo. Nós temos vivido momentos em que nos esquecemos quem é o nosso Deus. E os heróis da fé se moviam porque conheciam o seu Deus. E nós pegamos esses homens, estas mulheres e admiramos as atitudes deles. E todos eles, toda a referência que há a respeito desses homens e dessas mulheres, começa pela fé. Pela fé eles derrubaram muralhas. Pela fé eles alcançaram, derrotaram os inimigos. Pela fé e pela fé. E eu quero compartilhar com você Hebreus 11, o versículo 33 e 34. Diz assim: os quais, pela fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, foram feitos fortes na fraqueza, foram valentes em batalhas, puseram em fuga os exércitos estranhos. As mulheres receberam os seus mortos trazidos novamente à vida. Pela fé. Sabe, eu fiquei pensando sobre isso. Heróis da fé. O Senhor gosta de galerias, de registros. O Senhor gosta de livros, né? Ele registra. Quantas vezes os profetas, ele dizia aos profetas: vai e escreve a profecia. Vai e registra. A própria Bíblia é um registro dos desejos, dos pensamentos de Deus. Deus hoje anseia levantar heróis da fé. Eu fico pensando nos nossos irmãos idosos, anciões, que caminharam a jornada da fé na nossa frente. Como nós vamos honrá-los, né? Se não olharmos para honrá-los e viver nova vida, se nós não olharmos para trás. Nessa noite em que a gente está falando sobre eles, sobre os idosos, sobre os nossos anciões, que caminharam à nossa frente, que deixaram um legado, os heróis da nossa fé, os nossos avós, os nossos pais, os nossos bisavós, que nos ensinaram a palavra, que lutaram e guerrearam. Hoje é necessário que heróis da fé se levantem. E como isso? Como vamos conseguir, no meio de uma pandemia, no meio de um isolamento, resgatar ou reativar ou fortalecer a nossa fé? Eu tinha uma amiga que dizia assim: vamos para o lado prático. Muitas vezes nós lemos a palavra e esquecemos que a palavra ela é viva e eficaz. A palavra é para ser praticada. E aí eu fiquei pensando em como resgatar essa fé. Todos nós fomos abalados. Porém, a pandemia é a maior oportunidade de nós desenvolvermos a nossa fé. Eu quero falar com você que durante a pandemia, o Senhor preparou o melhor momento para nós voltarmos à oração. Quer ver a sua fé ser ativada novamente? Quer ver a sua fé se movimentar e trazer resultados? Comece a orar. Eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive. 7 dias atrás, eu acordei mais cedo e em casa ainda estavam dormindo. E eu não queria incomodar, me movimentar para acordar. Então eu peguei o meu celular e eu pensei assim: eu vou orar pela minha lista de amigos do meu WhatsApp. E só que quando eu comecei a abrir eu tenho poucos amigos, 50 amigos no máximo, e eu comecei a olhar aqueles nomes e eu falei assim: eu vou mandar uma mensagem dizendo a eles que eu estou orando por eles.
Só que na primeira vez que eu abri e escrevi a mensagem, eu falei, eu não vou dizer que eu estou orando se eu não estou orando. E então eu peguei aquele primeiro nome, fechei os meus olhos e comecei a orar por aquela pessoa. E na hora que eu comecei a orar, eu senti que eu devia escrever aquela oração. E que eu devia dizer para aquela pessoa o que eu estava orando por ela. Então eu comecei a escrever as minhas orações. Só que quando eu cheguei no terceiro ou no quarto, que eu escrevia as orações e enviava, escrevia as orações e enviava, as primeiras pessoas começaram a me chamar. E começaram a dizer, olha, você não sabe o que eu estou passando. E a sua oração chegou na hora certa. E aquela primeira pessoa, daqui a pouco a segunda, e eu não consegui escrever mais porque as outras pessoas começaram a procurar. E sabe, eu passei uma manhã compartilhando Jesus, compartilhando a palavra, compartilhando a fé, orando pelos meus irmãos, pelas pessoas naquela lista. E eu descobri no final daquele momento que a minha fé estava ativada. Porque a palavra diz, um ao outro ajudou e ao seu irmão disse, esforça-te. E quando você pratica a oração, quando você começa a orar pelas pessoas, orar pelos seus amigos, pelos seus filhos, pelos seus familiares, a sua fé será ativada. Sabe, a pandemia trouxe o melhor momento para orar. Quantas vezes nós dissemos, olha, eu não tenho tempo para orar, eu não consigo orar, eu tenho que orar de madrugada porque eu não tenho tempo. O Senhor nos proporcionou o tempo. Se você está no isolamento, saiba que Deus preparou esse tempo para você orar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Agora você tem tempo. Eu quero compartilhar outra experiência. Um período da minha vida, eu orava pelos jovens e eu era de um grupo chamado Déboras, as mulheres de oração, Déboras de oração. Então, todos os dias, às 2h da tarde, eu me fechava no meu quarto e eu orava. E você não ora só pelos seus filhos, você ora pelos filhos da nação. E quando eu comecei a orar pelos filhos da nação, e isso se tornou uma prática diariamente, eu fazia isso, determinados dias eu comecei a perceber que as pessoas dos prédios do lado estavam orando também. E as janelas se abriam às 2h e eu via mulheres, homens, também abaixar a cabeça e orando junto comigo. Sabe, queridos, compartilhe Jesus no tempo da pandemia. Este é o melhor momento. Ore, interceda. A oração do justo pode muito nos seus efeitos. A sua fé será ativada. Quer saber uma outra maneira em que a sua fé vai ser ativada, em que sua fé vai ser renovada em tempos difíceis, para que você se torne um herói da fé dos tempos modernos? Comece a adorar. Nós vivemos um tempo em que nós ouvimos canções, nós ligamos os nossos MP, alguma coisa, que eu já nem sei que número que tá, toda a tecnologia hoje de música, que eu já nem sei qual é que usa hoje, mas nós ligamos eles e ouvimos música. Nós precisamos voltar a cantar, a abrir, nós só cantávamos na igreja, nos cultos. E nós precisamos começar a cantar e adorar ao Senhor, porque a palavra diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E eu me lembro da minha avó com uma experiência muito forte. Ela não tinha uma bela voz e ela não conhecia muitas canções novas, ela só conhecia as canções do cantor cristão. Então, ela um dia tomou uma decisão. Ela morava num apartamento em que a lavanderia era aberta. Então o som ecoava e ela decidiu que todas as vezes que ela fosse lavar roupa, e ela lavava roupa na mão, não era máquina de lavar, enquanto ela estivesse lavando, ela estaria cantando uma canção, um hino do cantor cristão. Então ela cantava Alvo Mais Que a Neve, ela cantava todas as canções do cantor cristão no quintal dela. E ela falava assim, quem sabe um dia alguém ouve? Quem sabe alguém aceita Jesus através da minha adoração? E um dia, ela estava muito triste, ela foi lavar roupa e não cantou. De repente, a sua campainha tocou. E aí ela saiu, foi atendê-la. Era uma vizinha que ela não conhecia. E essa vizinha se apresentou e falou assim para ela, a senhora está bem? Ela
falou, tô bem. Ela falou, então, eu estranhei, porque todos os dias eu escuto a senhora cantando umas músicas tão bonitas, que tocam o meu coração, eu chego até a chorar. Mas hoje eu não ouvi, eu fiquei preocupada, eu fiquei pensando se a senhora estava bem, se tinha acontecido alguma coisa. E a minha avó teve a oportunidade de levar aquela mulher a Jesus. E essa história ficou no meu coração e o Senhor, o Espírito Santo me trouxe à memória quando eu estava pensando sobre os heróis da fé. Nós precisamos resgatar a adoração, resgatar a canção cantada, como o salmista fala, me dá uma nova canção todos os dias, Senhor. Nós precisamos cantar, liberar a canção e alcançar as pessoas à nossa casa, trazer a atmosfera de adoração para a nossa casa, trazer a atmosfera de adoração para o nosso quintal, trazer a atmosfera de adoração para o nosso bairro, para as pessoas da nossa vizinhança. Nós precisamos voltar a adorar. Não só na igreja, não só no culto, não quando a gente precisa de uma mídia para que nos conduza para cantar, mas a canção que sai do coração, aquela canção que você se identifica e que quando você canta traz verdade e a verdade liberta. Sabe, queridos, nós precisamos resgatar a nossa fé, que foi perdida no meio dessa pandemia, com tantos rumores, com tantos medos, com tantas más notícias. E a terceira maneira de você resgatar a sua fé é através da palavra. Nós precisamos voltar a crer nesta palavra. Precisamos voltar a crer que pela fé nós vamos subjugar todas aquelas situações que têm nos oprimido, que pela fé nós vamos acreditar que o nosso Deus, o Emanuel, está conosco todos os dias até a consumação do século. Nós precisamos voltar a acreditar que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam, e se certamente que a sua bondade e a sua misericórdia me seguirão todos os dias, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Nós precisamos voltar a crer que o Senhor é o nosso pastor e não teremos falta de nada. Nós precisamos voltar a crer, nós precisamos voltar a ativar a nossa fé. Sabe por quê, meus amados? A resposta está em Hebreus 11, versículo 6. Porém, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Queridos, nós precisamos entender que a artimanha de paralisar, diminuir a nossa fé é o único objetivo de que a gente não agrade mais a Deus. Nós precisamos agradar a Deus, porque sem fé é impossível alcançar o coração dele. Você precisa entender que você precisa ter a sua fé renovada. Nessa noite eu vim para te dizer que pela fé nós vamos vencer a pandemia, que pela fé nós vamos vencer o isolamento, que pela fé nós vamos alcançar os novos tempos do Senhor, que pela fé o reino dele virá e se estabelecerá, que pela fé nós vamos continuar pregando a palavra, e pela fé nós vamos viver as promessas do Senhor, que pela fé a eternidade nos espera, o lar celestial nos espera, que pela fé nós vamos romper e alcançar os projetos de Deus. Nada terminou, meu amado, nada terminou, apenas começou. O Senhor tem para nós um novo tempo, e neste tempo nós vamos romper pela fé. Cada vez que a minha fé é provada,
ter chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, movendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, movendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou romper, e a cada dia vou vencer, e todo dia vou viver rompendo em fé. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque pela fé nós fomos salvos. Nós te agradecemos, porque pela fé nós temos a condições de te aproximar do Senhor. Pela fé, nós vamos herdar e já herdamos o reino. Pela fé, nós temos um lugar certo, um destino certo, que é o nosso lar celestial. Nós te agradecemos, Senhor, que nesta noite a nossa fé seja renovada no Senhor, na verdade da Tua Palavra, e que nós possamos, Senhor, renovar e viver este novo tempo diante do Senhor, em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor abençoe vocês. Muito obrigada pela oportunidade, muitas saudades. Sabemos que eu vou fazer a oração de Paulo, que o Senhor nos permita em breve nos vermos, nos encontrarmos, mas que enquanto isso o Senhor proteja e guarde a vida de vocês. Amo vocês, muito obrigada. Que bom revê-las, lindas como sempre. Que palavra abençoadora. Tenho certeza que falou muito aos nossos corações. E enquanto você estava falando, Alice, eu me lembrei que o nosso grupo Viver e Reviver tem gastado boa parte do seu tempo em oração. Nós temos 2 orações por dia e tem dias que temos 4 ou até mais de 4. Então eu quero dizer ao grupo Viver e Reviver que continue perseverando na fé, na oração, para a honra e glória do Senhor. E se há alguém do nosso grupo que anda muito entristecido com tudo que tem acontecido, pelas circunstâncias que temos vivido, lembre-se do nosso Salmo 92:14, que é o nosso versículo-chave do Viver e Reviver. Diz assim: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Que nós possamos ainda, na nossa velhice, continuar dando frutos para a honra e glória do Senhor. Mas que pena, estamos finalizando a nossa programação. Nós vamos orar e estaremos encerrando. Pai, nós te somos gratos, Deus, por tudo que aconteceu nessa noite. Obrigado, Senhor, pelos louvores que muito falaram aos nossos corações, pela palavra ministrada com excelência, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é tão bondoso que sempre nos reserva
muitas oportunidades de podermos estar mais e mais perto do Senhor e, consequentemente, também dos nossos irmãos. Nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio que temos em sermos teus filhos. Deus, obrigado pela vida de todas as pessoas que trabalharam nesse evento para que ele pudesse ser realizado. E nós te somos gratos por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda fará. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Boa noite, esperamos vê-los em breve.